Muitos devem ter se impressionado ou não com o filme O Exorcismo de Emily Rose, de 2005, do diretor Scott Derrickson. Um filme de terror baseado numa história real capaz de causar calafrios. A história é bastante antiga e era contada e recontada, discutida e temida por jovens cristãos de anos atrás. Muitos já tremeram na base ao ouvi-la. Emily Rose foi em realidade uma jovem alemã chamada Anneliese Mitchell, que desde seu nascimento, em 21 de setembro de 1952, desfrutava de uma vida normal, sendo educada religiosamente desde muito pequena. No entanto, sem advertência, sua vida mudou de uma hora para outra quando um dia, do ano de 1968, começou a tremer e se deu conta de que não tinha controle sobre seu próprio corpo. Não conseguiu chamar seus pais, Joseph e Anna, nem a nenhuma de suas 3 irmãs. Um neurologista da clínica psiquiátrica de Würzburg, Alemanha, a diagnosticou com um grande mal da epilepsia. Devido aos fortes ataques epiléticos e à depressão seguinte, Anneliese foi internada para tratamento no hospital. Pouco depois de começar os ataques, Anneliese começou a ver imagens diabólicas durante suas orações diárias. Era outono de 1970, e enquanto os jovens desfrutavam das liberdades da época, Anneliese estava atormentada com a ideia de estar possuída. Parecia não ter outra explicação às imagens que apareciam enquanto rezava. Como se não fosse o bastante, vozes começaram a perseguir a moça, dizendo-lhe que ela ia arder no fogo do inferno. Ela mencionou esses demônios aos médicos só uma vez, explicando que eles haviam começado a lhe dar essas ordens. Alguns médicos consideraram loucura, outros zombaram em silêncio e o restante se mostraram incapazes de ajudá-la. Anneliese perdeu as esperanças de que a medicina pudesse ajudá-la. Começaram as buscas por ajuda de religiosos. No verão de 1973, seus pais visitaram diferentes pastores e padres solicitando um exorcismo. Seus pedidos foram recusados e recomendaram que Anneliese, agora com 20 anos, devia seguir com seu tratamento médico. A explicação dada é que o processo pelo qual a igreja comprovava uma possessão era muito restrito, e até que todos os aspectos não estivessem explicados, o bispo não podia aprovar um exorcismo. Era requerido que alguns fatos já tivessem acontecido, como por exemplo, aversão por objetos religiosos, falar em idiomas que a pessoa não conhecesse e poderes sobrenaturais. Em 1974, após ter supervisionado Anneliese por algum tempo, o pastor Ernest Alt solicitou permissão para realizar um exorcismo ao bispo de Würzburg. A solicitação foi recusada e seguida de uma recomendação de que Anneliese devia receber um estilo de vida mais religioso com o propósito de que encontrasse a paz. Os ataques não diminuíram, senão que sua conduta se tornou bem mais errática. Na casa de seus pais em Klingenberg, insultava, batia e mordia os outros membros da família. Recusava-se a comer porque os demônios proibiam-na. Dormia no piso gelado, comia aranhas, moscas e carvão, e tinha começado a beber sua própria urina. A vizinhança toda escutava Anneliese gritar por horas enquanto quebrava os crucifixos que encontrava pela frente. Destruía pinturas com a imagem de Jesus. Até que iniciou a cometer atos de automutilação e a andar nua pela casa fazendo suas necessidades independente do lugar onde estivesse. Depois de verificar de que realmente algo muito estranho acontecia com a moça, em setembro de 1975, o bispo de Würzburg, Joseph Staug, ordenou ao padre Arnold Hens e ao pastor Ernest Au a praticar um grande exorcismo baseado no ritual romano com Anneliese. Determinou que ela devia ser salva de vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim, Hitler e Fleischmann, um curandeiro do século XVI, e algumas outras almas atormentadas que se manifestavam através dela. Entre setembro de 1975 até julho de 76, praticaram 1 ou 2 sessões de exorcismo por semana. Os ataques de Anneliese eram tão fortes às vezes que precisava ser segurada por 3 homens e inclusive tiveram que amarrá-la algumas vezes. Durante esse tempo, Anneliese regressou a uma vida, até certo ponto, normal. Fez os exames finais da Academia de Pedagogia de Würzburg e ia regularmente à igreja. Os ataques, no entanto, não pararam.
De fato, paralisava-lhe o corpo e caía inconsciente pouco depois. O exorcismo continuou por muitos meses mais, sempre com as mesmas orações e esconjuros. Por várias semanas, Anneliese recusou-se a comer e seus joelhos sangravam pelas 600 flexões que fazia obsessivamente durante a cada sessão. Foram feitas mais de 40 gravações durante o processo, com o propósito de preservar os detalhes. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo para vocês ouvirem o áudio do exorcismo de Anneliese. O último dia do rito do exorcismo foi em 30 de junho de 1976, quando Anneliese já sofria de pneumonia. Havia emagrecido bastante e estava com uma febre muito alta. Exausta e fisicamente incapacitada para fazer as flexões por sua própria conta, seus pais a paravam e ajudavam-na com os movimentos. A última coisa que Anneliese disse a seus exorcistas foi: "Por favor, roguem pelo meu perdão." E virando-se e recostando-se a cabeça no ombro da mãe, disse: "Mamãe, estou com medo." Anna Mitchell fotografou a morte de sua filha no dia seguinte. Era 1º de julho de 1976, exatamente ao meio-dia. O pastor Ernest Au informou as autoridades em Aschaffenburg e o promotor-geral começou uma investigação imediatamente. Pouco tempo depois que tomaram o conhecimento desses fatais eventos, o filme The Exorcist, de William Friedkin, estreou nos cinemas da Alemanha, levando uma onda de histeria paranormal que infectou todo o país. Psiquiatras em toda a Europa reportaram um incremento de ideias obsessivas em seus pacientes. Os promotores do caso levaram mais de 2 anos para conseguir a acusação dos exorcistas de homicídio por negligência. O caso Klingenberg devia ser decidido sobre 2 perguntas: o que causou a morte de Anneliese Mitchell e quem era o responsável? De acordo com a evidência forense, ela morreu de fome e os especialistas demandaram que, se os acusados a tivessem forçado a comer uma semana antes de sua morte, Anneliese poderia ter sido salva. Uma irmã declarou que Anneliese não queria ir a uma instituição mental porque poderiam sedá-la e obrigá-la a comer. Os exorcistas trataram de provar a presença de demônios mostrando as gravações dos estranhos diálogos, quando demônios discutiam qual deles iria deixar o corpo de Anneliese primeiro. Um deles, que chamava a si mesmo de Hitler, falava com sotaque carregado. Hitler era austríaco. O fato é que nenhum dos presentes durante o exorcismo teve a mínima dúvida da autêntica presença desses demônios. Os psiquiatras, que foram chamados a testemunhar, falaram da indução doutrinária. Eles disseram que os padres tinham dado a Anneliese o conteúdo de suas condutas psicóticas, aceitando sua conduta como uma forma de possessão demoníaca. Também declararam que o desenvolvimento sexual instável de Anneliese, junto à sua diagnosticada epilepsia, tinha influenciado a psicose. O veredito foi considerado por muitos menos rigoroso do que a esperança. Os pais de Anneliese, assim como os exorcistas, foram considerados culpados de assassinato por negligência e de omissão de primeiros socorros. Foram sentenciados a 6 meses de prisão que nunca cumpriram, com liberdade condicional impetrada. O veredito incluía a opinião da corte de que os acusados, ao invés de propiciar o tratamento médico que a garota precisava, decidiram por práticas supersticiosas que agravou a já crítica condição de Anneliese. Uma comissão da Conferência Episcopal Alemã depois declarou que Anneliese Mitchell realmente não estava possuída. No entanto, isso não impediu aos crentes a continuar com a luta de Anneliese, já que muitos acreditavam em sua possessão e que o corpo dela não encontrou paz, inclusive após a morte. Seu cadáver foi exumado 11 anos e meio depois de ser enterrada, só para confirmar que havia se decomposto e se estava sob condições normais. Na atualidade, sua sepultura permanece como um lugar de peregrinação para rezar o terço por aqueles que acham que Anneliese Mitchell lutou valentemente contra as entidades demoníacas. Depois de uma missa dominical ao lado do padre Bob Mitz, Anna, a mãe de Anneliese, fez recentemente uma de suas poucas e breves declarações à imprensa. "Não me arrependo do que fizemos, era o que tínhamos para combater aquele mal." Apesar de ser um bom filme, O Exorcismo de Emily Rose desvia-se da verdadeira história de Anneliese. O filme alemão Requiem, de Hans Christian Schmid, centra-se no verdadeiro calvário da sofrida moça.
Antes de críticas contumazes, melhor lembrar que os pais de Anneliese eram simples devotos, não fanáticos. Ninguém incide na gravidade do transtorno e na medicação, totalmente equivocada, e os médicos lavaram as mãos nesse caso.